Chega um tempo na história em que fingir neutralidade deixa de ser prudência e passa a ser cumplicidade. Chega um tempo em que os fatos já não podem ou não pedem mais interpretação, pedem coragem. Vivemos esse tempo. Um tempo em que impérios em declínio vestem novamente a armadura de guerra. Um tempo em que economias adoecidas alimentam o belicismo como quem injeta adrenalina em um corpo que se recusa a aceitar a própria falência moral. A violência de hoje não é um desvio, é o sintoma final de um modelo civilizatório exaurido que precisa destruir para continuar existindo. A invasão da Venezuela, o sequestro de lideranças, o estrangulamento econômico travestido de sanção não são eventos isolados, são capítulos de uma mesma narrativa antiga. Quando a hegemonia sente o chão tremer, ela responde com força bruta, porque já não sabe produzir legitimidade. O império, quando envelhece, torna-se agressivo e, como todo organismo que se recusa a morrer, tenta levar o máximo consigo. Mas engana-se quem pensa que essa engrenagem começa nos tanques ou termina nas bombas. Não, a guerra visível é apenas a camada mais grosseira de um sistema muito mais refinado. Antes de ocupar territórios, o poder ocupa imaginários. Antes de dominar economias, ele coloniza sentidos. Antes de destruir cidades, ele redefine o que é normal, aceitável, inevitável. A maior vitória do poder não é quando ele vence uma guerra, é quando convence o mundo de que aquela guerra era necessária. Foi assim na África mutilada, onde mãos foram cortadas e almas foram sequestradas. Foi assim na Índia colonial, onde tecelãs tiveram seus dedos arrancados para que a indústria imperial prosperasse. Foi assim na América Latina, onde golpes, ditaduras e dívidas foram impostos como lições de disciplina. Foi assim no Oriente Médio, onde fronteiras artificiais garantiram conflitos eternos. E é assim na Palestina, essa ferida aberta da humanidade, onde a ocupação é chamada de segurança, o apartheid é chamado de defesa e o genocídio é tratado como conflito complexo. Linguagem é poder, nomear é dominar. Nada disso acontece sem método. O poder cria crises, aprofunda feridas, semeia o caos e depois se oferece como única solução possível. Ele destrói para vender reconstrução, provoca terror para vender proteção, cria escassez para vender abundância controlada. Esse é o capitalismo em sua fase terminal. Não mais produtivo, apenas predatório. Não mais criador, apenas extrativista. Um sistema que já não cabe ou não sabe mais gerar vida, apenas administrar morte. E quando a economia falha, entra o belicismo. Quando o discurso político perde credibilidade, entra o medo. Quando a ética colapsa, entra a força. Não se trata de falha humana isolada, mas de uma lógica estrutural que transforma povos inteiros em variáveis descartáveis. A vida, nesse modelo, tem preço, e alguns corpos valem menos que outros. Mas há algo ainda mais profundo sustentando essa arquitetura de violência. Uma teologia do poder, porque nenhum império se sustenta apenas com armas. Ele precisa de absolvição metafísica. Precisa convencer a si mesmo e aos outros de que a sua dominação é justa, necessária e até sagrada. É aqui que a religião institucional, especialmente em sua versão imperializada, entra como eixo central da história. A cruz caminhou com espada, caminhou com chicote, caminhou com o navio negreiro, caminhou com o tratado colonial, não por acidente, por projeto. A igreja, enquanto instituição de poder, ofereceu o que os impérios mais desejavam, uma justificativa transcendental para a violência. Converter virou sinônimo de dominar. Salvar almas virou licença para destruir mundos. As bulas papais que autorizaram a escravidão dos sem-deus na África e dos povos originários do Novo Mundo não foram desvios, foram fundações jurídicas e espirituais do colonialismo. Ao declarar certas espiritualidades inválidas, declarou-se certas vidas descartáveis. Ao negar a sacralidade do outro, abriu-se caminho para uma exploração total.
Primeiro mata-se o Deus de um povo, depois mata-se o povo, ou o que sobra dele. Isso não ficou no passado. Quando hoje se fala em catequizar povos originários da Amazônia para levá-los à verdadeira fé, o eco colonial ressoa com força perturbadora. Muda o tom, mas não a hierarquia. Ainda há quem se coloque como detentor da verdade universal e quem seja visto como carente dela. Ainda há quem confunda amor com assimilação, cuidado com apagamento, evangelização com epistemicídio. Converter, nesse contexto, não é dialogar, é reprogramar. O mesmo mecanismo opera na Palestina, onde uma leitura religiosa é usada como escritura de posse, onde a promessa divina vira título de propriedade, onde o sagrado é sequestrado para legitimar a expulsão e a morte. Deus, quando capturado pelo poder, torna-se arma. E uma arma metafísica é a mais difícil de desarmar, porque quem a empunha acredita estar fazendo bem. A linha que conecta a invasão da Venezuela, o genocídio palestino, a escravidão africana, o extermínio indígena e o belicismo contemporâneo é clara. A crença de que alguns povos nasceram para conduzir a história e outros para obedecer a ela. Uma hierarquia ontológica, travestida de ordem natural, vontade divina ou progresso inevitável. Essa crença é o verdadeiro vírus civilizatório. Mas aqui está o ponto que o império não controla totalmente. A memória profunda dos povos. Há um saber que sobreviveu às fogueiras, aos porões, às catequeses forçadas, às bombas. Um saber que vive nos corpos, nas danças, nos cantos, nos rituais, nas relações com a terra. Um saber que reconhece a mentira quando ela se sofistica demais. Um saber que começa a despertar quando percebemos que o mundo está organizado não para a vida, mas para a manutenção de privilégios concentrados. Despertar não é trocar um senhor por outro, não é substituir um império por outro, não é inverter polos de dominação. Despertar é romper com a lógica que precisa de dominados para existir. É compreender que não há neutralidade possível num sistema fundado sobre a violência estrutural. O silêncio aqui é uma escolha política. A indiferença é uma posição ética e não das mais nobres. Mas também não se trata de cair no niilismo, nessa tentação confortável de declarar tudo perdido e lavar as mãos. O niilismo é o último refúgio de quem percebeu a injustiça, mas não teve coragem de atravessá-la. Tampouco se trata de ingenuidade espiritual, dessa fé despolitizada que fala de amor enquanto o mundo arde. Espiritualidade sem consciência crítica vira anestesia. Consciência crítica sem espiritualidade vira ressentimento estéril. O caminho que se abre diante de nós é mais exigente. É o da reconciliação radical entre espiritualidade ancestral, lucidez política e ação ética concreta. Uma espiritualidade que não foge do mundo, mas o encara. Que não absolve o passado, mas também não se deixa aprisionar por ele. Uma espiritualidade que reconhece a ferida sem fetichizá-la. Que honra os mortos sem transformar a dor em identidade fixa. Reconciliação radical não é perdão barato. É responsabilidade histórica. É dizer, isto aconteceu, isto foi violento, isso nos atravessa e não aceitaremos que continue acontecendo. É resgatar o sagrado da terra, do corpo, da comunidade, sem romantizar o passado, nem idealizar tradições. Mas reconhecendo que há sabedorias que foram silenciadas porque ameaçavam o modelo de dominação. É agir. Agir na linguagem, rompendo narrativas coloniais. Agir na política, recusando alianças com a morte. Agir na economia, questionando o consumo que sustenta o saque. Agir na espiritualidade, libertando Deus das mãos do império e devolvendo o mistério à pluralidade da vida. Agir sabendo que não há pureza possível, mas há coerência necessária. Esse manifesto não pede concordância. O meu chamado é a vigília. Porque talvez o maior perigo do nosso tempo não seja a violência explícita, mas a normalização dela. E quando a barbárie vira rotina, o despertar se torna um ato revolucionário. Que esse material, que esse vídeo não seja assistido como uma opinião simplesmente, mas como um espelho que incomode, que desorganize, que faça perguntas difíceis demais para serem ignoradas. Porque o mundo que está ruindo não cairá apenas por causa dos que o sustentam com armas, mas por causa daqueles que o mantêm com o silêncio.
E se há algo que a história nos ensina é que nem o império é eterno, mas as consequências de seus crimes atravessam gerações. A escolha que temos agora não é se o mundo vai mudar, ele já está mudando. A escolha é quem nos tornamos enquanto ele muda. E não podemos mais aceitar que uns poucos sejam donos do mundo enquanto bilhões se sujeitam a pouco ou quase nada. Que não seja mais pela força, que não seja mais pela mentira, que não seja mais em nome de um Deus sequestrado, que seja pela vida inteira, plural e indomável.